Bem com vocês, dando sequência então, agora que você já sabe o que é temperatura, o que é o calor, nós vamos discutir um pouquinho sobre as escalas termométricas. Eu já disponibilizei para vocês, então só vou retomar com vocês aqui, para que fique bem fácil as interpretações e o desenvolvimento das atividades. Beleza? Vamos lá então? Bom, compartilhando com vocês, nós temos o que? Escalas termométricas. Para a gente usar, o que nós fazemos para medir uma temperatura? É necessário usar um instrumento chamado de termômetro. Hoje vocês conhecem, com essa crise que nós estamos tendo no corona, hoje vocês verificam como que o pessoal faz para medir uma temperatura. Eles pegam uma pistolinha, colocam na testa da pessoa, ele emite um raio e ele já consegue saber o termômetro. Nós temos aquele famoso termômetro de mercúrio, tá? Mas como que é feito isso? Determina-se uma escala. Quais são os termômetros mais usados? O termômetro químico, o termômetro de lâminas bimetálicas, que nós vamos trabalhar já com essa dilatação dos sólidos também. O piorômetro óptico, variação da cor de objetos, isso aqui também é bem bacaninha. O termômetro a gás, o termômetro de cristais e o termopar, tá? É muito bacana que se você quiser, você consegue fazer em casa um termômetro também. Qual que é o problema maior? É que você calibre esse termômetro. Como nós fazemos esse calibramento? Bom, nós temos algumas grandezas básicas. Quais são elas? Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá? As substâncias mais usadas nesse caso para determinar é o que? É o gelo, tá? Em dois pontos. Nós vamos precisar de pelo menos dois pontos para a gente conseguir fazer essas escalas, tá? O ponto de fusão e o ponto de ebulição de quem? Da água, tá? Não esqueçam disso. Então, como foi feito isso daqui? A escala Celsius foi construída em 1752 por Anders Celsius, tá? Ele adotou o valor zero para o ponto de fusão do gelo e 100 para o ponto de ebulição da água. Foi o que ele fez aqui, ó. A água congela a 100 e ela congela a zero e ferve a 100. Eu tenho 100 partes iguais aqui no meu termômetro. Por esse motivo de ter 100 partes iguais, ele foi considerado como centígrada, conhecida como temperatura centígrada ou centesimal. Isso é errado a gente dizer hoje. Qual a temperatura hoje? 24 graus centígrados. Está errado. O centígrado ou centesimal é porque entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição nós temos 100 partes de repartições, tá? Então, isso foi o termômetro de Celsius. O termômetro de Fahrenheit ele já era um pouquinho diferente, tá? O que que acontece? Ele fez algo diferente. Ele pegou o termômetro dele e no termômetro dele a água congela, o ponto de fusão da água é de 32 graus Celsius, enquanto o ponto de fusão da água é 212. Ou seja, eu tenho aqui uma repartição em 180 partes. 180 partes da escala Fahrenheit equivale a 100 partes na escala graus Celsius. Então, nós conseguimos identificar o quê? Um equilíbrio aqui. 0 graus Celsius, 32 Fahrenheit, TC/TF, e 100 graus Celsius equivale a 212 Fahrenheit. E Lord Kelvin. Lord Kelvin também fez a mesma coisa, o mesmo esquema. Só que o que acontece? Nós devemos identificar alguns princípios básicos, tá? Uma vez que a temperatura de um corpo é medida de grau de agitação das moléculas, as escalas Celsius e Fahrenheit são relativas, já que elas não atribuem valor zero ao estado em que não há agitação molecular. Kelvin fez isso. Ele pegou um ponto onde não temos essa agitação molecular, né? Então aqui, ó, como a temperatura está relacionada à energia do movimento das moléculas, se for reduzida a temperatura, as moléculas ficarão mais lentas, assim como eu fiz no simulador com vocês. Imagine um estado em que todas as moléculas estejam paradas, ou seja, sem nenhuma energia térmica. Isso é o que nós chamamos de zero absoluto. Esse zero absoluto é o famoso zero Kelvin, tá? Então, o que Kelvin fez? Ele fez o mesmo processo. O nome grau Kelvin foi abolido em convenção científica internacional. Foi substituída por simplesmente Kelvin. Ao invés de 10 grau Kelvin, agora utiliza apenas 10 Kelvin. Percebam, Kelvin não tem mais bolinha aqui. Entendeu? Kelvin não tem mais o grau, apenas Kelvin. Então, graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. Tá? Então, foi feito o quê? O mesmo processo. Então, nós temos aqui agora ó,
um ponto de equilíbrio nessa imagem, tá? Como assim um contexto de equilíbrio? 0 graus Celsius, 32 Fahrenheit, 233 Kelvin. E o ponto de ebulição, 100, 212 e 373. O que é bacana? Escala Celsius 100 partes, escala Kelvin também são 100 partes. Então, na minha equivalência, ela é mais fácil, tá? Então, se eu tenho aqui 100 partes, se eu quero encontrar 50 graus Celsius, eu vou encontrar a metade entre 273 e 373. Bem simples, tá? Por isso foi feita uma relação matemática de equivalência, de igualdade entre as nossas escalas, tá? Como foi feito isso? Vamos lá. Foi feita uma simples relação de diferença entre os nossos valores. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê? Não apareceu aqui no meu livro, mas enfim, é um processo bem simples, tá? O que nós fizemos? Nessas três escalas que nós temos aqui, 100, 212, 373, tá? Pegamos um ponto de equilíbrio. E desse ponto nós subtraímos no ponto de fusão. Então nós fazemos uma proporcionalidade aqui. Temperatura Celsius menos zero é igual, temperatura Celsius menos zero dividido por 100 menos zero. Ponto de ebulição menos ponto de fusão. Equivalente a isso na escala Fahrenheit. Temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 212 menos 32, que é equivalente à temperatura Kelvin menos 273 dividido por 373 menos 273. Simplificando isso, nós podemos dizer apenas o quê? Que C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5 também. E aí nós vamos trabalhar com essa escala sendo padrão. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Existem outros processos? Existem. Por exemplo, algumas pessoas preferem simplificar isso aqui. E quando você simplifica isso daí, ó, quando você faz todo esse processo de simplificação, você pode fazer algumas afirmações. Ó, a temperatura Celsius é igual a temperatura Kelvin menos 273, usando as nossas regrinhas de 3. Se você tem essas três escalas, é muito simples. Deixa eu puxar minha imagem para cá e eu já volto com vocês nas nossas imagens. Tá, cadê? Esse eu fecho aqui, esse eu fecho aqui. Então, assim, esse é o nosso padrão básico. C sobre 5, acho que eu vou ter que... Aí. C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 sobre 5. Isso quando você quer transformar. Quanto é 10 graus Celsius em Fahrenheit? Então você trabalha com essas duas relações apenas. Quanto é 10 graus Celsius em Kelvin? Tira a temperatura Fahrenheit e faz só a equivalência entre eles. É só regrinha de 3. Tá? E aí, claro, né, nós vamos fazer alguns exemplos depois. Só que tem um detalhe. Se lembra que eu falei para vocês que nós temos a variação, que na escala Celsius são 100 partes, na escala Kelvin, Fahrenheit são 180 partes e na escala Kelvin são 100 partes? Muitos dos anunciados, eles pedem para vocês determine a variação de temperatura na escala Celsius. A variação de temperatura. Então, quando pedir esse conceito de variação de temperatura, você faz direto. Variação de temperatura sobre 5 é igual a variação na escala Fahrenheit sobre 9, que é igual a variação na escala Kelvin sobre 5. Tá? Esse conceito que nós temos aqui de variação na escala Celsius, variação na escala Fahrenheit, variação na escala Kelvin, ele sempre será válido quando você for trabalhar com variou 10 graus na escala Fahrenheit. Quanto variou na escala Celsius? Então, quando ele trabalha com essa variação, você pode fazer direto. Beleza? Eu tenho aqui minha tabelinha, não sei por que não apareceu para vocês, de todas as nossas escalas. Mas, enfim, tendo essa base,
você consegue fazer todas as demais. Então, de novo, c sobre 5 é igual a f menos 32 sobre 9, que é igual a k menos 273 sobre 5. Fechou? Logo mais a gente faz alguns exercícios também, a gente vai treinando isso daí. Então, dê uma pausa aqui, vamos fazer... vou pegar um, dois, três casos com vocês, e logo em seguida nós damos sequência nos conceitos de processos de troca de calor. Fechou? Então, até já nos próximos vídeos.